Tá todo mundo querendo saber. O Galo acertou essa contratação, Thiago Fernandes. Como que a gente pode colocar? É acerto ou ainda não? Não, acerto sim. Já estão trocando documentos via e-mail e o Edenilson vai assinar contrato com o Atlético sim nos próximos dias. Fazer exames, assinar contrato. Negociação ficou na casa de $1 milhão, o valor vai ser parcelado em 2 anos ainda. Então, o Atlético fez uma boa negociação para conseguir buscar o Edenilson, que para mim supre com tranquilidade a saída do Nacho, que deve acontecer em breve também. São funções diferentes, né? O Edenilson faz uma função um pouco parecida. Cara, eu acho é um que cara mais defensivo. como meio-campista, o Atlético não vai precisar buscar outro, buscando o Edenilson e saindo o Nacho. Eles são, obviamente, diferentes como jogadores. O Nacho tem a qualidade dele de pifar muito o jogo, tentar pensando ali muito o jogo. O Edenilson sabe fazer isso e eu acho que o Edenilson ainda sabe marcar. Então, para mim, o Atlético buscou um jogador até melhor do que ele perdeu. Melhor. Também acho. Melhor. Melhor que o Nacho? Mais intenso. O Edenilson, a gente tá vivendo a Copa do Mundo aí, o finalzinho dela, ele foi convocado pelo Tite em algumas oportunidades. Foi sim. E para você ser convocado, ainda mais jogando no Brasil, para a seleção brasileira, eu acho que é um jogador mais completo também, mais ligado, né? Mais, sabe? Eu acho que mais participativo e tal. E eu acho que e de mais a mais, o Galo tá trazendo um titular absoluto e tá abrindo mão de um cara que era reserva. Ele até tem mais oportunidades com o Turco, né? Tava bem. O Cuca chega, mata ele, e aí é o desânimo total. Quando ele entra no meio das partidas, péssimo. Depois ele volta a ser titular e aí já dá uma animada um pouco mais. Mas assim, se você for projetar o Nacho, vai ser difícil se você colocar ele como titular. Embora talvez em vários momentos ele merecesse. Mas não é essa a questão. Então um cara que fica ali entre titular e reserva, por um titular absoluto. E para reserva, no meio campo ali, aí que o Atlético está trazendo o Igor Gomes, que é uma contratação muito questionada, até pelos valores de salário e luvas, que está tudo embutido ali. Não acho o Igor Gomes tão ruim quanto a torcida do São Paulo pensa. Acho que o Rogério Ceni deu uma matada nele, mas depende de que preço, né? Depende muito de que preço. Mas de qualquer forma seria essa a equação. O Edenilson titular absoluto, o Igor Gomes um reserva ali para a meiuca. Você acha que é possível, se o Nacho permanecer no Atlético, coisa que é muito difícil acontecer, né, Thiago? Não vai ficar. Não vai ficar? Ele não quer ficar, não vai ficar. Estão negociando os últimos detalhes de como vai ser essa venda. O Atlético quer $3 milhões, o River Plate fez uma proposta um pouco inferior, o Atlético bate o pé nos $3 milhões. Estão discutindo ali algumas questões para que ele deixe o Atlético, mas não vai ficar. E esse salário já vai para o Edenilson, né? O Edenilson ganha até menos do que o Nacho. Até menos, né? Ô, Thiago, uma outra dúvida que surgiu para mim foi a seguinte: com a chegada do Edenilson, existe a possibilidade do Atlético perder uma outra peça no meio-campo? Como, por exemplo, o Jair? Existe, né? Existe. O Jair tem alguns clubes que estão interessados nele. Você mesmo levantou recentemente Grêmio, Vasco, São Paulo e Inter. Então são 4 clubes interessados em um jogador. E aí eu acredito que é possível sim que essa peça deixe o Atlético daqui pra frente. Até porque o próprio clube já busca outros nomes, né? O Atlético buscou o Igor Gomes, o Atlético buscou o Edenilson, o Atlético tá tentando o Patrick do São Paulo. Então são jogadores que jogam do meio pra frente ali. Talvez nenhum deles com a mesma característica do Jair. Pelo contrário, todos eles são características diferentes. Até quem tem uma característica mais próxima, e mesmo assim ainda é bem diferente ao Edenilson, é muito superior ao Jair. Eu acredito que é possível sim que, surgindo uma proposta interessante, ele saia. Olha só, ontem a equipe do Fluminense anunciou oficialmente o Guga. Agora eu quero saber, eu fiquei ontem, de verdade, eu quero dizer como que eu fiquei. Quando anunciou o Guga, eu fiquei aguardando assim, não, daqui meia hora, só para dar um engajamento, eles anunciam o Keno, porque o torcedor do Fluminense está com uma grande expectativa sobre a contratação do Keno, que foi um grande jogador aqui para o Atlético, e o Guga ele foi meio que no contrapeso ali. Fiquei na expectativa, não, tá dando uma badalada no Guga, para depois ter o engajamento da grande anunciação, que seria o Keno entre esses dois jogadores. Thiago, por que o Keno ainda não foi mas é uma coisa que tem que perguntar pro Fluminense. Anunciado pelo Fluminense. É uma coisa que tem que perguntar pro Fluminense, mas já está fechado. Logo que a negociação o Atlético divulgou a negociação foi descoberta pela imprensa, saiu primeiramente na Itatiaia, depois todo mundo conseguiu confirmar as situações e tal. As 2 negociações vão gerar ali em torno de €3 milhões.
Logo depois que essa situação foi confirmada, eu fui atrás de pessoas ligadas aos dois atletas. Nenhum dos dois sabia ainda, ou pelo menos diziam não saber. Era essa a postura. Não, a gente viu pela imprensa, a gente sabia que tinha proposta de outro lugar, assim, assado. Então, talvez o Fluminense esteja ajustando os últimos detalhes com o Keno. E com o Guga foi mais fácil de ajustá-los. Keno que é um grande driblador, não é? Eu gosto. É um grande driblador. Já sabe